se espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja Deus, aleluia. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta. Pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, estamos de novo de pé, com o mesmo propósito: fazer alguma coisa, ser útil a alguém, interceder pela igreja. Tudo muito prático, porque aprendemos nas Escrituras. O ensinamento de Deus é que a gente ame o próximo, então quem ama oferece alguma coisa. O ensinamento de Deus nas epístolas, através do apóstolo Paulo, é que a gente levante as mãos em todo lugar, sem revolta, sem ira, sem contendas, e fazendo orações, intercedendo por aqueles que são necessitados da bênção de Deus, e fazendo deprecações por aqueles que são merecidos da condenação, da destruição, e a gente ainda intercede, como Moisés fez. Então, meus irmãos, se não fosse a misericórdia, a gente não aprendia. Se não fosse a misericórdia, a gente não praticava. Temos oportunidade, coloquemos em prática o que Deus nos ensina. Nós vamos meditar no Salmo 132. Nós vamos aprender a respeito continua a fidelidade de Deus, que tem o exército ou os exércitos celestiais, porque é possível que Deus tenha um exército em cada categoria, um exército de anjo, um exército de arcanjo, um exército de querubim, um exército de serafim. É possível. Não conhecemos muito da revelação, mas sabemos que existem categorias no exército celestial. Não sabemos o número destes seres, mas sabemos que tudo de Deus é grandioso, portanto, ele tem grandiosos exércitos, e mesmo assim se preocupa com você, se preocupa comigo. Estende as mãos para o ser humano, todo cheio de problemas e defeitos. Além da falta de conhecimento, de compreensão das coisas de Deus, ainda temos as coisas dos homens, as nossas próprias decisões, os nossos próprios vícios, nossos próprios males, a nossa ausência de virtude. Mas o Senhor está conosco. Salmo 132, versículos 11 a 15. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto de teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus
necessitados. Esta é uma das leituras que eu gosto de fazer, pensando nesta bondade incompreensível de Deus, com exércitos celestiais, se preocupar com o ser humano. Muitas vezes, sem a menor disciplina espiritual e muitas vezes sem disciplina nenhuma. Alguns ainda envolvidos com o interesse mesquinho, até comprometendo a verdade de Deus por interesses mesquinhos. E a gente tem o testemunho das Escrituras, Deus jurando. E por que Deus sentiu necessidade de jurar? Por que Deus fala na sua palavra sobre o seu próprio juramento? É porque o juramento põe fim a toda e qualquer dúvida. Mesmo que o juramento seja falso, ele ainda tem um período de validade. Até que se descubram que o juramento de alguém foi falso, ele ainda tem uma certa validade. Tem um período de validade, até que venha a ser realmente desfeita esta validade, mediante a comprovação da fraude, do dolo. E o nosso Deus, conhecendo como Ele é absoluto no conhecimento do homem que Ele criou, Ele sabe que o juramento põe fim à dificuldade, à credibilidade, à dúvida. Os homens ousam jurar para se livrar de questionamentos. Agora, Deus ousou jurar para dar segurança, seguridade ao homem em relação à promessa feita. O homem era um escolhido, Davi, muito embora tivesse problemas e tivesse, em muitos casos, grandes experiências negativas como soldado, como militar e como rei, mesmo assim, Deus jurou fidelidade a Davi. O Senhor jurou a Davi, jurou com verdade, jurou fidelidade. E esse juramento não será jamais este juramento será invalidado. Do fruto do teu ventre. Não é a versão melhor que a gente pudesse ter. Na verdade, uma versão bem antiga e, por incrível que pareça, rejeitada hoje por uma grande maioria dos sábios cristãos, é do fruto dos teus lombos. Do fruto dos teus lombos. E o ventre é falado, é mencionado, é citado em relação à mulher. O ventre como uma relação ao útero e o homem, o fruto dos lombos. Não entendo essa questão a localização dos órgãos geradores, né, das glândulas produtoras, não entendo, mas esta é a linguagem da Escritura. Em referência à mulher, o fruto do ventre. Em relação ao homem, o fruto dos lombos. E o Senhor jurou a Davi.
dos teus descendentes, do fruto dos teus lombos. Eu porei sobre o teu trono, incondicional. Agora, a preservação da descendência, ou de uma parte dela, se condiciona. Versículo 11, o versículo 12 está condicionado. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, se os teus filhos guardarem os meus testemunhos, que eu usei de ensinar, então os teus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Os que forem fiéis permanecerão. Porque o Senhor escolheu a Sião, isso é uma referência a uma montanha, a um monte, a um dos altos que tem na cidade. O Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo: aqui é o meu lugar. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. E quando Deus abençoa, quando Deus habita, quando Deus opera, se cumpre o versículo 15. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Portanto, promessa solene do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, para o finito, para o mortal rei de Israel, chamado Davi. A mesma promessa, Deus renova a cada geração. Que Deus possa nos abençoar e quem tem promessas de Deus certamente vencerão. Os que têm promessas de Deus serão vencedores. Eu tenho, glorifico o meu Deus, porque já vi cumprida a maior parte das promessas que me foram feitas a partir da juventude, quando me encontrei com o Evangelho de Jesus Cristo e passei a integrar a Igreja de Jesus Cristo através da maravilhosa Assembleia de Deus. Hoje eu oro pelos meus irmãos da Assembleia de Deus, de outras denominações, que compreendo a grandeza da Igreja de Jesus Cristo, que está muito acima das divisões ou a existência das denominações. Está muito acima. Então, oremos uns pelos outros, servindo ao Senhor. Hoje eu quero apresentar uma família muito especial para mim. A família do irmão Jorge e da irmã Lígia. Na verdade, é um casal sem filhos, mas Deus deu grande missão a eles e eles têm grande família, por causa de seus pais. A família do irmão Jorge é uma família numerosa e a família da irmã Lígia é uma família numerosa. Eles não têm filhos, mas têm família. É família. Então, vamos orar pelo nosso amado irmão, pela nossa amada irmã, pelo bem-estar e a saúde deles. Amado Senhor, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, estamos diante de ti, Senhor, lemos a tua palavra, falamos, meu Senhor, da tua bondade, do teu amor, e agora suplicamos pela igreja, abençoa a tua igreja, nossos irmãos, os teus ministros, nossos líderes, abençoa e guarda cada um, nossa congregação, cada servo teu ali, abençoa, manifesta, Senhor, a tua graça, a tua glória na vida da igreja. E queremos, meu Senhor, te apresentar especialmente o irmão Jorge e a irmã Lígia. Toma, meu Senhor, os teus servos em tuas santas mãos, tu os conheces tão bem,
Tu tens usado, Senhor, o trabalho deles, a instrumentalidade deles, ó Deus, para ajudar as famílias. Ao longo dos anos, eles têm feito o trabalho, meu Senhor, solidificando a tua igreja. Abençoa meu irmão, dá graça, dá saúde, dá vigor. Abençoa sua esposa, a irmã Lígia, dá a saúde, dá a tua proteção, dá a tua bênção. Querido Senhor, guarda o teu povo em todo lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.